Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer não só a presença dos alunos, mas da minha colega, professora Patrícia Costa, do Instituto Federal de Educação IFMA, que no passado era chamado de Escola Técnica Federal, onde eu fiz meu segundo grau com muito orgulho e hoje é nível superior. Obrigado pela sua presença e por prestigiar este evento. Teremos hoje, encerrando o nosso período letivo com os alunos do matutino e do noturno, alunos e alunas, o célebre caso do processo do crime da baronesa de Grajaú, cujo nome era Ana Rosa Viana Ribeiro, uma mulher da alta sociedade maranhense, casada com um barão de Grajaú, daí porque o título nobiliárquico dado a ela também de baronesa de Grajaú, né? E ela morava aqui em São Luís, na rua 13 de Maio, em frente à igreja de São João, ao lado da antiga Faculdade de Odontologia e Farmácia. Era uma família rica, em que o marido, além de médico, era engenheiro formado no exterior, fazendeiro na cidade de Alcântara, onde era refúgio das pessoas que tinham dinheiro aqui em São Luís. As pessoas ricas daqui do Maranhão tinham casas de lazer e propriedade na cidade de Alcântara, para onde iam. E o marido da baronesa não era diferente, o barão de Grajaú. Ele vivia lá. Eles tinham bastante escravos. E, como ele vivia mais lá, a baronesa convivia mais frequentemente com os chamados elementos cativos, que prestavam serviços domiciliários. Hoje, a nova nomenclatura não é a pessoa escrava, é a pessoa escravizada. E dentre essas pessoas existiam dois irmãos, um chamado Jacinto e o outro chamado Inocêncio. Ambos morreram em situações parecidas. Primeiro Jacinto, que era o mais velho, tinha 11 anos, e depois o Inocêncio, de 8 anos. E naquela época, essa ocorrência despertou uma suspeita contra a baronesa de Grajaú, a senhora Ana Rosa Viana Ribeiro, inclusive porque o maior inimigo do marido dela, que era o barão de São Bento, que também era de Alcântara, estava no poder. E por conta disso, estando no poder, determinou que fosse instaurada uma investigação contra ela. E aí começa a se desenvolver essa situação com partidários nos meios sociais, nos meios policiais, nos meios judiciais, na imprensa. Para escrever o livro, O Crime da Baronesa, eu pesquisei em jornais da época, porque eu não quis me prender só ao processo, porque senão ficava uma obra jurídica. E o adolescente de 10 anos, de 12, de 14, 15, ou o cidadão que se formou em outra área não iria entender a história. Então, essa obra, ela é sociológica, antropológica, jornalística, histórica, jurídica. Ela tem vários vieses para que houvesse a compreensão. E então, naquele momento em que havia uma comoção social muito grande, até porque a baronesa foi acusada de ter mandado sepultar a criança escrava imediatamente, sem cumprir os ritos fúnebres. E o cemitério antigamente é hoje onde está localizada ali a Santa Casa de Misericórdia e o atual Socorrão, ali que é o cemitério. E quando morria uma criança ou um religioso, havia um cortejo, havia uma solenidade para que as pessoas pudessem se despedir. E também nesse meio termo surge uma figura que se tornou conhecida e patrono do Ministério Público, que foi o promotor
de Justiça Celso Magalhães, que também era escritor, era poeta, e fora aluno na Faculdade de Recife do grande criminólogo e criminalista Tobias Barreto, que era mulato. E o Tobias Barreto era abolicionista, defendia a causa abolicionista. Além disso, Celso Magalhães conviveu com o poeta dos escravos, Castro Alves, que é de todos conhecido. E quando ele chegou em São Luís, um jovem recém-formado, com os sonhos que vocês, que são jovens, estão tendo agora e terão depois que receber o diploma e conquistarem o exame de ordem, de atuarem na defesa, na acusação de quem quer que seja. E Celso Magalhães, que era esse jovem sonhador, chegou influenciado por essas ideias, ele foi nomeado promotor de justiça para trabalhar nesse processo. Ele viu uma grande oportunidade de se projetar profissionalmente e foi para a acusação. Na defesa da baronesa estava também um grande advogado chamado Paula Duarte. A acusação estava com a Escola de Direito do Recife. O primeiro curso de Direito, os dois primeiros cursos de Direito fundados no Brasil, Recife e São Paulo. Paula Duarte, formado por São Paulo, e Celso Magalhães, formado pela Faculdade do Recife. Então eram duas escolas de Direito se debatendo, como eu fiz aqui, como eu estou pegando duas grandes escolas, os alunos da noite ou os alunos da manhã. Vocês irão se confrontar aqui, são colegas do mesmo período, mas que estudam em horário diferente, que terão a oportunidade de mostrar a sua perspectiva, a sua ideia sobre a obra e sobre o caso. É um caso atual, porque ainda hoje a questão negra vem sendo discutida e com muito mais ênfase, inclusive com a oportunidade de mulheres que não tinham voz, não tinham vez, não tinham fala, não tinham lugar, não tinham perspectiva alguma na sociedade de se pronunciar sobre isso. Se nós remontarmos a antiguidade histórica, na antiga Grécia, existiram várias mulheres que tentaram publicar obras, divulgar suas ideias, mas não eram aceitas porque a sociedade era machista, era misógina. Havia um patriarcalismo. Há registros de que algumas mulheres, para ser ouvidas, se vestiam de homem para participarem das assembleias, onde só eram admitidos homens. Obviamente que na academia fundada por Platão, na antiga Grécia, o grande filósofo grego, ele admitia mulheres, mas para aprender, porque alguns filósofos, como Aristóteles, por exemplo, que é um dos mais conhecidos, com a sua escola peripatética, ele discriminava muito a mulher naquela época. Ele era contra a mulher. Ele achava que a mulher não devia ter nenhum papel na sociedade. Mas hoje nós sabemos que essa causa negra é de todos, não é só dos negros, dos que se autodeclaram negros, dos afrodescendentes, mas é de toda a sociedade, é nossa. E aqui nós teremos a oportunidade de, no ano de 2022, em pleno século XXI, reapreciar uma hipótese que foi apreciada pela sociedade maranhense da segunda metade do século XIX, considerando que esse delito, que é atribuído à baronesa de Grajaú, senhora Ana Rosa Viana Ribeiro, aconteceu aqui no ano de 1876. Foi um escândalo para a época, porque o Código Criminal do Império não tratava o escravo como pessoa. O escravo era considerado coisa.
objeto de propriedade do seu senhor ou da sua senhora. Portanto, poderia sofrer sevícias, maus tratos, todo tipo de injúria, e que não era crime. Mas havia um grande paradoxo nesse código, porque quando era o escravo que atentava contra o seu senhor, contra o branco, ele era punido com a pena de morte, com castigos, todo tipo de coisa. E este caso, aqui em São Luís do Maranhão, ele foi um divisor de águas. Ele fez um grande corte epistemológico. Olha aqui a epistemologia do caso. Por quê? É o primeiro caso no Brasil de que uma pessoa da alta sociedade, da nobreza, é levada ao banco dos réus por ter supostamente cometido um delito contra uma criança escrava e indefesa. Naquela oportunidade, a baronesa de Grajaú foi absolvida. Inúmeras senhoras da sociedade compareceram vestidas de luto e de véu em protesto à injúria que a sua amiga estava sendo submetida. Repito, naquela ocasião a baronesa de Grajaú foi absolvida. E não se pode dizer que houve influência do marido dela, porque ele não estava no poder. Quem estava no poder era o seu arqui-inimigo, o barão de São Bento. Vamos ver o que vai acontecer hoje, no dia 15 de dezembro de 2022, com este júri simulado, que vocês, meus estimados alunos e alunas, irão realizar, julgando novamente a baronesa de Grajaú. Eu desejo boa sorte ao juiz que irá presidir os trabalhos, boa sorte aos membros do Ministério Público que estarão na acusação com a sua assistente, boa sorte aos advogados de defesa, né? E a todos vocês que vieram prestigiar este evento, o meu agradecimento, o meu orgulho por nós estarmos mostrando para a sociedade o que a Universidade Federal do Maranhão, através do seu centenário curso de Direito, está fazendo em prol da formação dos pais de vocês, pais e mães de vocês, que confiaram a formação de vocês a nós, professores. Boa sorte, bom espetáculo a todos nós, até eu também estou na expectativa do que poderá acontecer no final deste julgamento. Muito obrigado. Bom dia a todos. É com grande seriedade e lisura que o juízo dessa vara criminal se porta hoje nessa sessão do Tribunal do Júri. Aproveito a oportunidade para saudar os ilustres promotores do Ministério Público, o Dr. Luan Pinho e a doutora Olga Barros. De igual modo, saúdo os representantes da defesa, as doutoras Letícia Valdez, Eliette Peixoto e o Dr. Luiz Eduardo Dourado. Ainda, cumprimento os serventuários da Justiça e a todos aqui presentes. Sessão do Tribunal do Júri. Data de 15 de dezembro de 2022. Será submetido a julgamento dessa data nos autos do processo 024-91-003-22-26, movido pela Justiça Pública, a acusada Ana Rosa Viana Ribeiro, pela prática do delito tipificado no artigo 194 do Código Criminal de 1830, com citação especial do artigo 19 da Lei nº 2033,
de 20 de setembro de 1871. A acusada será defendida pelos advogados doutora Letícia Valdez, doutora Henriette Peixoto e doutor Luiz Eduardo Dourado. O Ministério Público será representado pelo doutor Luan Pinho e pela doutora Olga Barros. No rol de testemunhas consta o senhor Antônio dos Santos Jacinto, a senhora Gregória Rosa Salustiana, a senhora Geminiana e o doutor Augusto José de Lemos. Esse julgamento será presidido pelo excelentíssimo senhor doutor Genilson Lima, juiz de direito. Esse aceite do Ministério Público, nós fechamos o Conselho de Sentença. Tá? Formado o Conselho de Sentença, divide os jurados que o compõem, que observe o parágrafo 1º do artigo 466, uma vez sorteado, não poderão comunicar-se entre si e com ordem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa. Qualquer dúvida que o Conselho de Sentença tiver, por favor, se refira diretamente a mim, o juiz. Nesse primeiro momento, nós iremos ouvir as testemunhas, caso a acusação e a defesa tenham. Vamos começar com a testemunha da acusação, da promotoria. Podem chamar sua primeira testemunha. Bom dia a todos aqui presentes, bom dia a esse júri, bom dia, excelentíssimo doutor senhor juiz de direito. Eu, como promotor, representante do Ministério Público, gostaria muito de chamar o tenente doutor Augusto José de Lemos. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de perguntar ao senhor tenente Augusto José de Lemos, juntamente com o doutor Raimundo José Pereira de Castro Júnior, realizaram o exame cadavérico do corpo de delito do menino Inocêncio, isso antes das 24 horas. Qual foi a conclusão de vocês sobre esse laudo médico que vocês tiraram? Bem, doutor, foi possível concluir com o laudo que a causa imediata da morte foram castigos e maus-tratos, que ocorreram de forma repetida e contínua. O senhor pode ser mais preciso sobre o que foi encontrado no corpo do menino que o levou a essa conclusão? Certo. De forma mais técnica, foi verificado no corpo do menino que existiam contusões na cabeça e escoriações, mais especificamente na parte occipital direita, bem como na parte temporal do mesmo lado. Existiam escoriações também nas orelhas, no lábio. Foi possível também verificar que existiam marcas de castigos recentes no pulso e no tórax. Existia um prolapso retal, bem como existiam equimoses e escoriações tanto no braço direito quanto no joelho e na perna. O juiz agradece a promotoria e passa a fala para a defesa, caso tenha perguntas à testemunha. Bom dia, Vossa Excelência, bom dia, senhores jurados. Senhor Dr. José de Lemos, o senhor, como legista do primeiro exame de corpo de delito, de acordo com o seu próprio laudo, o senhor poderia dizer a todos aqui presentes com exatidão a origem das marcas que foram encontradas no cadáver? Certo. A origem das marcas, como eu aferi agora há pouco sobre os ferimentos, foram maus-tratos e castigos, que ocorreram de forma repetida e contínua. Em que momento essas marcas surgiram? Em um momento anterior à morte. E, no caso, foi possível verificar também vários graus de cicatrização que demonstra que os castigos não eram de forma moderada, mas sim contínuos. Queria deixar claro aqui todos presentes que, como consta no próprio laudo do legista que está aqui presente, apesar de ele ter dito aqui com exatidão a origem da marca e o momento em que elas surgiram, no seu laudo consta como provavelmente. Provavelmente foram marcas de maus-tratos. Provavelmente teriam surgido em momento anterior, apesar de ele ter afirmado aqui com exatidão. A gente agradece, nós não temos nenhuma pergunta. Eu gostaria de chamar a escrava Gregória. A terceira das Senhora Gregória, como é a sua relação com a dona Ana Rosa? A dona Ana Rosa, ela é minha senhora, mas ela sempre me tratou bem, entendeu?
fazer o enterramento do cadáver. Algumas pessoas dizem que foi antes ou depois das 3 horas. A senhora poderia nos dizer em que momento o fato foi realizado? Foi quando o dia clareou, lá pelas 5 da manhã. Então, a senhora pode confirmar para a gente se a senhora chegou a ver o cadáver do seu filho? E se sim, poderia descrever brevemente quais eram as condições com as quais estava o cadáver? Sim, como eu implorei ele para ver o caixão, e eu tive a pior sensação, eu vi meu filho ali morto, e eu conseguia ver ainda a cara de criança, a sua face tão inocente, não fazia sentido uma criança tão inocente de 8 anos, tão jovem, tão cheia de vida, ali cheia de marcas, dava para ver que tinham marcas no corpo dele de chicote, de queimaduras, e aquilo parecia estar ali vivo, parecia ser recente. Então, diante do que a senhora viu naquele momento, a senhora poderia confirmar ou afirmar para todos aqui presentes que talvez a causa da morte do seu filho teria sido de verme, anemia? Como eu tenho um ponto de sangue escravo, eu já tive contato com outras crianças, já vi outras crianças e outros adultos com verme, e nunca vi verme causar marcas de chicote, marcas de queimadura no corpo de uma criança. Não é uma realidade. Muito obrigada. Já passo para a acusação convocar sua próxima testemunha, caso tenha. Eu gostaria de chamar agora o doutor Antônio Jacinto. Se houve realmente esses maltratos, não deu causa à morte do menino. A causa da morte do menino, predominantemente, foi a hipoemia tropical, visto as centenas de vermes encontrados no intestino dele. Mas o senhor não acha que o que explicaria a ausência desses vermes no momento da elaboração do laudo pericial, no momento que eles abriram o estômago do menino e colocaram precisamente no laudo de que não havia vermes? Eu tenho uma coisa para ressaltar, que foram encontrados 4 vermes. E só não foram encontrados mais vermes devido a esses 2 fatores que eu tinha citado anteriormente, que foi a realização do exame cadavérico após 60 horas da morte do menino, que deu causa à morte das centenas de vermes que tinham dentro dele devido à putrefação do corpo, e também ao convencimento dos doutores ali presentes de que somente 4 vermes já eram suficientes para atestar que ele tinha a hipoemia intertropical. Percebam, senhores caros, ele não estava presente na elaboração do laudo. Acessou o corpo 60 horas depois. É muito fácil encontrar vermes num cadáver em estado de putrefação, não é mesmo? Apenas. Esse tribunal abre um momento agora para ouvir a acusada, caso queira. A defesa pode iniciar a auditiva da acusada. Senhora Dona Ana Rosa, tendo em vista o seu convívio de proximidade com o escravo Inocêncio, é presumível que a senhora teria conhecimento de seus hábitos, certo? Com base nisso, a senhora tinha conhecimento de algum hábito alimentar excêntrico ou incomum? Sim, eu tinha assim. O Inocêncio, ele tinha o hábito de comer terra. E quando ele chegou lá, né, ele já apresentava esse comportamento e eu tentei alertá-lo diversas vezes de que isso poderia ser prejudicial à sua saúde, como for, né? Depois nós comprovamos isso. Mas infelizmente ele não me dava ouvidos. O laudo pericial demonstrou que haviam ferimentos
vários ferimentos no corpo do menino Inocêncio. A senhora tinha conhecimento desses ferimentos? A senhora sabe nos dizer qual foi a origem deles? Sim, tinha esse conhecimento. E a origem é porque, como eu falei, ele tinha o hábito de comer terra, o que trouxe doenças para ele, como foi atestado posteriormente pelo doutor, né, especialista nessa área. Então, ele ficava fraco, né, estava anêmico, e por isso ele caía muito e se machucava, se feria. Eu também alertava ele tanto sobre o hábito de comer terra, como eu disse, e sobre esse hábito de ficar correndo pela casa, até porque ele estava fraco. Mas, novamente, ele não me dava ouvidos, continuava comendo terra, continuava correndo, fraco, né, e se machucando, cheio de ferimentos, infelizmente. O Ministério Público poderá agora a acusada, porém a acusada sinta-se à vontade para responder ou não. Senhora Dona Ana, primeiramente eu gostaria de perguntar por que quando você teve conhecimento da morte do menino Inocêncio, você agiu de uma forma um tanto inusitada quando acontece com outras mortes. Por exemplo, você não esperou a presença dos amadores que costumavam fazer o serviço de mandar fazer o caixão, por exemplo. Você tomou medida do cadáver de Inocêncio e mandou fazer o caixão, correto? Mais ou menos correto. Não fui eu que tirei a medida do menino Inocêncio, do cadáver. Quem tirou, até porque eu não tenho habilidade para isso, né? Quem tirou essa medida foi o escravo do doutor Santos Jacinto. Então, por que razão você pretendeu realizar o enterro do Inocêncio antes mesmo do nascer do sol? Queria mesmo, ali na madrugada, descobriu, foi logo providenciando e você queria fazer o enterro dele antes de nascer do sol. Ignorando todos os ritos fúnebres que é causado quando alguém morre. Porque justamente na morte desse escravo você quis fazer isso? Porque eu queria que aquele sofrimento acabasse o quanto antes possível. Infelizmente não havia mais nada para ser feito, então eu pensei, eu quero logo colocar um final nessa situação, né? Então eu tive logo a atitude de mandar fazer o enterro dele o mais cedo possível, né? Para botar logo um ponto final naquela situação de intenso sofrimento. Melhor das intenções, guardem isso. Porque quando Jacinto morreu e ela chamou o chefe de polícia, a primeira coisa que ele fez ao ver o corpo do menino morto foi relatar e concluir que a causa da morte foi maus tratos. Será coincidência agora que Jacinto morreu, pela nossa alegação, que também foi maltrato, ela não chamar a mesma pessoa que acusou ela de maus tratos? Não só acusou, ele chegou lá, viu o cadáver e concluiu que foi isso. Então, quando isso aconteceu novamente com seu irmão, ela preferiu chamar um outro médico, porque sabe que o doutor chefe de polícia já concluiu que ela sim maltrata as crianças até a morte. Sem mais perguntas. A acusada está liberada. E esse tribunal agora disponibiliza 30 minutos para o Ministério Público fazer as suas considerações iniciais. Bom dia a todos, novamente, prezado júri, pessoal aqui presente. Eu, Luan Filho, como promotor de justiça, no exercício da promotoria pública da comarca de São Luís, em virtude do despacho do excelentíssimo senhor juiz de direito Janilson Lima, exarado o inquérito policial junto e na forma da lei, vem perante Vossa Senhoria denunciar a dona Ana Rosa Vieira Ribeiro, casada com o doutor Carlos Fernando Ribeiro, moradores da rua São João dessa cidade, pelo fato que eu passo aqui agora expor. Eu apresento aos senhores aqui presentes a real situação de como é um ser escravo aqui no Brasil. Uma situação paradoxal, em que ao mesmo tempo ele é tratado como coisa e como pessoa. Quando este escravo, ele é figura da figura de vítima, ele é vítima de algum delito, nada é feito, nada é investigado, nada é com coisa, uma mercadoria, um objeto de posse. Mas quando esse mesmo escravo comete qualquer um delito, ele é condenado a castigos e até prisão perpétua, pena de morte. Porque ele sim é visto como pessoa, como ele é acusado. E de uma situação paradoxal, que agora que é um inocente, está de uma criança, um inocente, quer ser dado como coisa e não pessoa. Estamos falando de uma criança que não morreu, uma criança que foi brutalmente morta, uma criança de 8 anos que não resistiu aos maus tratos feitos por essa senhora, que perversidade deveria ser o seu segundo nome. Não é um caso isolado, pessoas aqui presentes.
essa mesma senhora que está aqui diante de vocês, a posição de inocente, como ela afirma, é a mesma que mandou certa vez, quando uma de suas escravas, de nome Miletina, ousou sorrir a seu marido e este arriscou um elogio à brancura dos seus dentes, à sua arca dentária, ela mandou arrancar a toque, dente por dente de sua escrava. É dessa senhora que estamos falando aqui. Ainda vale ressaltar que 4 anos atrás, essa mesma senhora, ela foi responsável, ela foi obrigada a assinar um termo de compromisso, declarando isso porque a polícia, ela teve que ir à sua casa, intimar ela a assinar um termo de compromisso, para ela poder parar de maltratar sua escrava, de nome Ignis. Então ela tinha um termo. Isso não é de agora, eu não estou alegando isso puramente por esse caso. Ela tem todo um histórico de maus tratos e isso não pode ser desconsiderado. Essa senhora, que agora eu vou dizer inocente, quanto aos maus tratos, é uma criança de sua posse. Mesmo quando as marcas no corpo do próprio garoto revelam a mais pura realidade, a tortura e a condição de ser escravo no Brasil. E é por conta disso, movido por essa desconfiança de inúmeros atos, e sempre inspirou a conduta da maioria dos policiais, o delegado-chefe de polícia, Dr. José Mariano da Costa, determinou de ofício a abertura do inquérito policial para a apuração desse fato delituoso. Porém, ele não pôde presidir, então quem assumiu isso foi o subdelegado de polícia, o senhor Antônio José da Silva. E uma das primeiras providências que ele tomou foi, no dia 15 de novembro de 1876, a realização de um exame de corpo de delito do cadáver de Inocêncio. O exame foi feito não por um, mas por 2 peritos. O tenente Augusto José de Lemos e o doutor Raimundo José Pereira de Castro Júnior, os 2 cirurgiãos do Exército. E os peritos concluíram o seguinte, que a cabeça tinha uma contusão na região central, que haviam esfoliações na borda das orelhas. Aí eu pergunto a vocês, será que verme seria capaz de causar contusões na cabeça, que a orelha dele seja desgastada por conta de uma anemia? Havia também feridas equimoses no lábio inferior, já cicatrizado, e no pescoço marcas recentes, mostrando que os maus tratos eram algo constante. Não foi uma vez, não foi outra, mas elas tinham sim o costume de maltratar essa criança. No ventre dele, além das marcas, existem equimoses já um tanto apagadas, mas que podem também ser produzidas há pouco tempo. Tá aí no laudo de vocês, vocês querem dar uma olhada, pessoal do júri? Tá todo descrito aí no laudo, eu peço até licença para poder mostrar aqui aos senhores, que foi realizado o laudo, está aqui na mão de vocês, e ele conclui a causa da morte. Para essa conclusão, foram feitas 8 perguntas, e essas 8 perguntas, a partir da análise do cadáver, a análise do corpo do menino Inocêncio, foram respondidas e concluiu o seguinte: as perguntas iniciais, a primeira era se houve morte, e sim, houve morte. A segunda é qual a causa imediata dessa morte, e a causa imediata foi provavelmente maus tratos e castigos. A morte não foi causada por castigos moderados, mas provavelmente por castigos repetidos, como já havia citado. Não foi uma nem 2 vezes, haviam marcas recentes e marcas antigas. Que os castigos foram praticados com muita probabilidade de cordas, chicote e qualquer outro instrumento que seja cortante. Pode-se dizer que todo o corpo havia sido maltratado por castigos repetidos, e se houvesse cuidado, isso não teria acontecido. Que os hábitos exteriores do cadáver não denotam a menor, e que o dano causado foi a perda da vida. Foi colocado aqui previamente de que foi provavelmente por cordas, mas eu gostaria de dizer o seguinte: o doutor, o médico que fez o laudo pericial, ele não estava presente nos maus tratos. Ele pôde concluir a partir daquilo que foi analisado. E em nenhum momento algum, pela defesa, foi questionado de que não houve maus tratos, mas sim de, provavelmente foi por conta disso. Mas os maus tratos sim existiram, isso é inegável. E a probabilidade de não saber é porque ele não estava lá vendo que ela estava maltratando ele. Mas o laudo pericial não resta dúvida de que houve sim maus tratos. Então, senhores aqui presentes, fica claro que essa mulher, capaz de cometer as maiores atrocidades que a maldade humana é capaz de fazer, e o laudo médico policial está na mão de vocês, não abre margem para qualquer dúvida de que a morte desse inocente, de apenas 8 anos, foi provocada por ela. Essa criança foi morta devido aos maus tratos excessivos,
não só com ele, mas com todos os seus graus, como eu citei previamente. A criança de apenas 8 anos conseguiria sobreviver a esses maus tratos? No laudo mostra as marcas de sofrimento, mostra as marcas feitas de corda, chicote, feridas e equimoses no corpo inteiro. E é por conta disso tudo citado que eu acuso a réu dona Ana Rosa Viana Ribeiro pelo crime de homicídio, no artigo 194 do Código Criminal Imperial de 1830, homicídio causado sem a intenção de matar, mas que a acusada assumiu o risco ao matar de uma forma brutal uma pobre criança de apenas 8 anos. Senhores jurados, eu aqui incumbida de ser a assistente da acusação do então senhor Monteiro, eu tenho que passar para vocês, para a boca dos senhores jurados, a sede que passa a boca da mãe do menino Inocêncio, que é a sede de justiça, a sede de que aquela que senta no banco dos réus seja condenada e pague pelo aquilo que ela fez, de maltratar até a morte o menino Inocêncio. Reitero, esqueço do caso que devo começar em atenção aos bons modos e à educação, desejando um bom dia a todos. Mas eu particularmente não vejo como esse dia seja bom, a menos que aquela que senta ali seja de fato condenada por ter tirado a vida do pobre menino Inocêncio. Senhores, analisemos o nome de Inocêncio. Inocêncio já trazia, porque hoje não está mais entre nós, aquilo que a origem de seu nome implica, inocência. Ele era inocente, aquele que tinha a maior pureza que aquele que está no céu poderia conferir a não ser a de pureza, a de ser inocente, a de ser uma criança e a de ser uma criança inocente. Inocêncio não tinha culpa de nada, não tinha culpa dos hábitos que alegam que ele tinha. Inocêncio, senhores jurados, o que mais podemos falar deste pobre garoto? Uma pobre criança, e ela, reincidente de maus tratos, já havia sido denunciada por maltratar o próprio Inocêncio. Ela, ao maltratar e ao sim matá-lo de tanto bater, de tanto maltratá-lo, ela, na sua enorme prepotência, fez aquilo que nenhum de nós é autorizado a fazer. Decidiu o destino de uma criança que era a obra dotada de maior pureza de Deus. Se colocou a firme, julgo aqui dizer, que quis se colocar acima dele ao definir o destino dessa pobre criança. E isso, senhores, eu não afirmo de mim mesma. Temos aí, como foi mostrado pelo senhor promotor, o próprio laudo pericial, feito pouco mais de 24 horas depois da morte de Inocêncio, que pontuou precisamente, como o senhor perito disse aqui em seu testemunho, as causas da morte, os instrumentos utilizados. O laudo que não há de que se questionar, mas a defesa, inconformada com algo que não pode ser negado, os maus tratos e a sua influência sobre a morte do menino Inocêncio, alega que a morte foi por vermes, que a morte se deu por ingestão de terra. Ora, senhoras e senhores, isso é uma afronta à inteligência dos promotores, do juiz, dos jurados. Que terra, que verme pode e tem o poder de causar no pequeno Inocêncio as marcas que a própria mãe dolorosamente afirma aqui ter visto? Ora, senhor, se insistem nessa afirmação, aqui estamos diante de um caso em que não há somente a intervenção de vermes ou terras, e sim daquele que não deve ser nomeado, porque só aquele saindo da labareda dos fogos do inferno poderia ter o poder de fazer com que terra e vermes causassem equimoses, contusões, escoriações. Que verme tem o poder de tirar um pedaço da orelha de uma pobre criança de 8 anos, senhores jurados? Acima do questionamento aqui que deixo para a defesa, é importante apelarmos aqui para o moral e o conhecimento de todos nós, porque ela é reincidente, ela sabendo
nós aqui, sem falta, temos crianças em nossas vidas. Temos irmãos, temos sobrinhos, temos apadrinhados, filhos. E o que ela fez é uma afronta a todas as crianças, o dever que nós temos de cuidar de nossas crianças. Todos possuímos o dever de educar em nossas crianças que temos em nossos lares, por exemplo. E ela bate, maltrata, leva à morte uma pequena criança. Senhores, talvez vocês não consigam visualizar o que ela fez, apesar do laudo descrever bem, mas ela amarrou-lhe as mãos, ela amarrou seus pulsos, impediu que ele tivesse qualquer chance de defesa, machucou-lhe na cabeça e feriu golpes que levaram a um sangramento cerebral, como está no laudo pericial. Sangramento cerebral esse que o exame cadavérico feito mais de 60 horas depois nem sequer pôde analisar, porque, segundo constam nos autos, não havia mais massa cinzenta, não havia mais cérebro para se analisar. E a defesa a testemunha da defesa põe em xeque um laudo, sendo que o dele não tinha nem todos os elementos suficientes já inteiros do corpo de inocência para considerar de fato que havia sido a causa da morte. Chicoteou-lhe, violou a pureza da criança. E ao fazer isso, ela não machucou apenas o corpo físico dele. Não machucou, porque ao violar-lhe, ela fez isso com a alma da criança, que claro, não poderia ficar inertes aos inúmeros machucados que aquela que senta no banco dos réus fez a ele. Então, senhores jurados, prestemos atenção no que ela diz. O laudo pericial, o exame do corpo de delito, apresentou causas, apresentou o que pode ter sido usado, mas prestem atenção, não acusou a dona Ana de ter sido autora, não acusou a autoria. E ademais, se os boatos, se a sociedade, se ela foi acusada, é por causa da fama que a precedia, porque as pessoas que estão aqui neste plenário não estão inertes ao que acontece na sociedade. E o que a sociedade sabe é que Dona Ana Rosa Viana Ribeiro, ela é uma pessoa má, que não tem respeito para com Deus ao violar uma obra dotada de pureza dele, que é a pureza da criança. Então, senhores jurados, eu termino o meu primeiro momento da acusação, deixando bem claro aqui que por mais que hoje ela possa não ser condenada pelas leis dos homens, ela com certeza será condenada pela lei de Deus, que não tardará, porque pela sua prepotência de ter violado a sua obra mais pura, mais dotada de pureza, que é uma criança. No mais, é isso. Para manter a lisura e o devido processo legal, esse tribunal concede nos mesmos 30 minutos à defesa para as suas alegações. Primeiramente, bom dia, Vossa Excelência. Bom dia a todos os jurados aqui presentes. E antes de entrar nas vias de fato, eu gostaria de pedir licença a todos aqui presentes para dizer que é com a tremenda mágoa e tremenda tristeza que a gente se reúne aqui nessa manhã para debater uma acusação tão grave como esta. A acusação essa que eu faço questão de frisar a todos aqui presentes, que está sendo pautada em um processo cuja instrução processual é inteiramente movediça, fragilizada. Pois bem, vejamos, senhores jurados. A começar pelo estudo do primeiro exame de corpo de delito, que foi realizado no cadáver da vítima. A gente conclui que ele é nulo, ele não é suficiente para comprovar quaisquer ligações da ré com o caso que está sendo aqui julgado nessa sessão. Não há respaldo legal, não há respaldo jurídico,
Não há respaldo científico, muito pelo contrário. Os peritos, os ditos profissionais, que deveriam pautar o seu trabalho na obtenção de um lado íntegro e justo, apenas levantaram hipóteses. É indiscutível o fato de que não foi realizado o procedimento adequado. O que nós não podemos permitir que aconteça. O processo da autópsia, senhores jurados, ele foi irregular. E eu arriscaria afirmar que foi um dos mais irregulares possíveis. Para que vocês possam entender, para que vocês possam compreender, tendo em vista que vocês não tenham conhecimento sobre isso, para que um laudo, para que um procedimento ele seja considerado adequado, é preciso que os peritos, os verdadeiros peritos, os verdadeiros profissionais, examinem 4 cavidades, pelo menos 4 cavidades, antes de dizer qual foi a verdadeira causa da morte. O que não foi feito. Não foi feito. Os peritos, como vocês podem perceber, não se deram nem o trabalho de fazer o seu próprio trabalho. Eles não examinaram as cavidades necessárias e afirmaram coisas que jamais, eu repito, senhores jurados, jamais poderiam ter sido afirmadas sem que tenha sido feito um exame adequado. Eles dizem que não havia absolutamente nada na região torácica do menino Inocêncio. Eles mesmos falaram isso, é o que consta nos laudos. Mas também não há nada nos laudos, não há nada nos autos que comprove que a região torácica foi realizado, que o exame da região torácica foi realizado pelos peritos. Eles não realizaram o exame adequado. Aí eu pergunto para vocês, senhores jurados, pergunto a todos aqui presentes, como é que eles podem afirmar que não havia nada se eles sequer examinaram? Eles não abriram a região torácica, eles apenas pautaram o laudo deles com base na examinação de uma pequena parte, que foi o número de, onde foi que eles encontraram o pequeno número de 4 verbos. E os vícios, eles não param por aí. As suas descrições, as descrições dos primeiros peritos, elas sequer conseguem comprovar a origem dessas marcas. Se essas marcas, se essas contusões, se essas equimoses, elas foram de fato causadas pelas supostas agressões, eles não conseguem. Eles em momento nenhum falam, é com toda certeza que nós afirmamos que essas marcas encontradas no corpo do menino Inocêncio foram causadas por agressões, por maus tratos. Ou seja, as alegações que a promotoria traz aqui nessa sessão, nessa manhã, de que as marcas, as contusões foram causadas por cordas, não passa de um discurso fantasioso, porque não tem nenhuma comprovação, apenas suposições. E mais, os próprios peritos, os peritos que realizaram o primeiro exame de corpo de delito, também não conseguem comprovar a origem dessas marcas. Se elas foram realmente causadas em momento anterior à morte, se são recentes, porque como a própria promotoria levantou aqui para vocês, existiam marcas desgastadas. E eu faço questão de frisar aqui a todos presentes que a dona Rosa, ela não pegou com o menino Inocêncio quando ele era um bebê. Ele só estava há poucos meses na casa dela, ou seja, ele teve um outro senhor. Então, essas marcas desgastadas, um período tão pequeno que ele ficou sobre os cuidados da hora que acusado, teriam sido, de fato, causadas por ela. Marcas desgastadas que nem os peritos conseguem comprovar em que momento elas foram realizadas.
Eles apenas deduzem. Supõe-se que provavelmente foram causados em momento anterior. A orelha é desgastada, as contusões que foram levantadas aqui pela promotoria, nenhuma tem de fato. Nenhuma tem de fato em que momento elas foram causadas. Eles apenas dizem que foi acusado. Não há nada no Código Penal que afirme que permita que os peritos baseiem as suas alegações, as suas afirmações com base em deduções. A gente está trabalhando aqui de um processo sério, senhores jurados. Como é que um profissional pode decretar a morte, dizer que foi por causa de marcas, por causa de agressões? Como é que ele pode deduzir uma coisa dessa? Como é que a acusada pode ser denunciada e levada em juízo por um profissional que nem sequer consegue dar exatidão? Agora a gente vai começar a julgar as pessoas por suposições, por hipóteses? Quem aqui nunca foi acusado de algo que não fez? Imagine só, você ser levado em juízo, levado a júri popular por uma coisa que você não fez, mas que as pessoas supõem, que as pessoas deduzem. Os relatos, o laudo pericial, ele deve ser preciso, ele deve ser decisivo. Não há palco para imaginações, não há palco para hipóteses, não há palco para deduções. Nós estamos trabalhando com algo sério. Isso nos leva a acreditar que o derramamento sanguíneo que foi citado aqui pela assistente da acusação, que foi encontrado na região cerebral do menino Inocêncio, que os próprios peritos chamaram de pouco considerável, ou seja, os peritos que eu irei ressaltar foram os que fizeram o primeiro exame de corpo de delito. Que o que foi levantado aqui foi o exame de corpo de delito que foi realizado 60 horas depois. Os primeiros peritos que dizem que a causa da morte foi maus tratos e agressões, eles chamam o derramamento sanguíneo, localizado na região cerebral de pouco considerável. Isso nos deve acreditar que ele nem sequer existiu. Ora, se eles podem dizer que a causa da morte foi uma com base em deduções, em hipóteses, eles podem muito bem inventar fatos. Concordam comigo? Fatos esses que apenas surgiram do imaginário desses peritos que deveriam ser, no mínimo, profissionais. No mínimo, é isso que a gente espera de um indivíduo que se diz perito. Profissionalismo, o que nós não podemos afirmar que houve, tendo em vista que eles apenas informaram a causa da morte com base em hipóteses. Os próprios peritos, eu repito, não deram atenção a esse derramamento sanguíneo. E como se não bastasse, durante o segundo exame, que foi requerido pela hora acusada, claro, é óbvio que iria ser pedido um segundo exame de corpo de delito, diante de um laudo totalmente frágil e movediço, foi pedido o exame. Foi pedido o segundo exame. E esses peritos, eles presenciaram esse segundo exame. Não foi algo que foi feito às escondidas, não foi um perito novo que tinha ligação com a acusada para que a promotoria possa, a posteriormente, dizer que foi tudo tramado. Os primeiros peritos, eles participaram do segundo exame. E eles decidiram nesse momento, só nesse momento,
alegar que a equimose encontrada na região lombar do menino Inocêncio teria sido causada por uma pancada. Só nesse momento, durante o segundo exame, eles disseram que a equimose que foi encontrada na região lombar do menino Inocêncio teria sido causada por uma pancada. Pancada essa que eles mesmos afirmam que poderia causar a morte do menino Inocêncio. Mas aí eu deixo aqui o questionamento aos senhores jurados e a todos aqui presentes. Como? E por que eles não se atentaram isso no primeiro exame? Por que eles deixaram para alegar isso somente no segundo exame? Se essa pancada seria suficiente para causar morte, por qual razão eles não afirmaram isso? E aí eu mesmo respondo os questionamentos de vocês, levantando duas hipóteses. A primeira é que os peritos omitiram informações com base no que, senhores jurados? Porque se não consta no primeiro laudo e eles decidem alegar no segundo, eles omitiram. Porque se tinha no segundo, obviamente, tinha no primeiro. A gente não precisa ter tanto conhecimento científico para saber disso. Se consta no segundo, deveria constar no primeiro. Ou eles omitiram informações, ou isso é a comprovação que os peritos do primeiro exame de corpo de delito não realizaram um procedimento adequado e que toda a alegação trazida aqui pela promotoria cai por terra, porque eles falam aqui que o laudo é justo, que o laudo é íntegro, que os peritos afirmaram que de fato foram causadas por maus tratos. Mas a prova dessa equimose que foi encontrada, a prova é essa equimose que foi encontrada. Comprova, senhores jurados, que os peritos eles não realizaram o seu exame de forma adequada. Foi um exame ligeiro, irregular. O que nós não podemos permitir que aconteça. Nós estamos tratando aqui também de uma vida que está sendo acusada com base em alegações, suposições, deduções, o que não pode acontecer. E eu repito, as marcas que foram trazidas pela promotoria, que eles mesmos afirmam que foram antigas, desgastadas, poderiam muito bem ter sido causadas pelo outro dono, pelo outro senhor. E as denúncias que eles trazem aqui, nenhuma eles conseguem comprovar. A gente não pode deixar que isso aconteça. Para finalizar, eu queria pedir para o Conselho de Sentença fazer um exame de consciência. A partir, vamos chegar lá no promotor Luane, falou que talvez eu tenha viajado para o futuro, a gente vai fazer um exame de consciência viajando do passado, para o presente da época, e dando um passo para o século XXI. A defesa quer começar afirmando que a dona Ana Rosa ela está sendo acusada simplesmente por preconceito. Já foi debatido, já foi como defendido pela Letícia, outra defensora, até está sendo defendida aqui a negativa de autoria, porque nos autos não consta nenhuma prova de autoria. Foi debatido, foi acusado, foi defendido, em nenhum momento foi provada a autoria. Então, a defesa quer levar os jurados a fazerem esse exame de consciência a partir daquela senhora ali. Porque foi uma criança, né, foi assassinada. Mas a gente tem também ali uma quase criança, olha só a carinha de anjo dela. Não é? Ela é inocente também, né? Ela é uma inocente. E ela é vítima. Hoje aqui ela é vítima de preconceito. De preconceito. Pela situação dela. Pela situação de senhora de escrava. Ela também está sendo vítima de preconceito. E eu queria pedir para o Conselho de Sentença, cada um de vocês, eu vou levantar algumas questões, e eu queria pedir para cada um fazer exame de consciência.
Quem de nós não tem um preconceito? Qual é o nosso preconceito de estimação? Preconceito racial, todo mundo conhece. Preconceito social, quem não tem? Quem não tem preconceito quando passa em um farol de um venezuelano pedindo esmola? Nem todo mundo dá esmola para o venezuelano. Preconceito religioso. Quantas pessoas hoje, tanto evangélicas quanto as pessoas adeptas do candomblé, na sociedade que vivemos hoje totalmente dividida, são duas correntes que se atacam mutuamente, constantemente. Quem não se enquadra em uma dessas correntes? Preconceito por orientação sexual. Quem é que nunca apontou para alguém dizendo aquele gay, aquela sapatão, aquele bicho? Quem de nós nunca sentiu esse preconceito? Em relação ao gênero, quem é que nunca teve preconceito com uma mulher num cargo de chefia? Será que é fácil para uma mulher chegar, ela mesmo tendo competência? Será que ela consegue alçar os mesmos passos de um homem? Porque toda vez que uma mulher levanta a voz, ela é histérica. Esse tribunal avisa a defesa que tem apenas 10 minutos para cumprir a sua alegação. Obrigada, Sérgio. Preconceito linguístico, pela forma de falar. Preconceito cultural, quantas pessoas a gente considera às vezes mais burros que nós. Para finalizar, só levantando uma questão. No século XXI, o que a gente pode ver hoje na guerra da Ucrânia, na Europa? Todo dia chegam navios nos países desenvolvidos com muitas pessoas vindas dos países africanos que não são acolhidos. Morrem milhares de pessoas negras, de forma pior do que o inocente morreu. Mas na Itália, o governo que se elegeu agora foi o governo que defende esse tipo de política. Mas os ucranianos, loiros, quando chegam... A defesa precisa encerrar a sua alegação por conta do devido processo legal. Eles são acolhidos até em escolas. Então, quero que cada um pense que quem está ali não é a dona Ana Rosa, mas cada um de nós com o nosso preconceito. Por isso que a defesa pede a absolvição completa da dona Ana Rosa. Nós passaremos agora a votação com os quesitos. Ok. Bastante atenção, por favor, dos jurados, para a leitura do quesito. A ré, dona Ana Rosa Vieira Ribeiro, infligiu castigos, sevícias e maus tratos em seu escravinho de nome Inocêncio, resultando de tal fato os ferimentos que narra a acusação? Responda, por favor, sim ou não. O segundo quesito: estes ferimentos produziram a morte de Inocêncio em 13 de novembro de 1876? Por favor, respondam com sim ou não. A leitura do terceiro quesito. A acusada agiu com negligência, não aplicando os cuidados necessários para assegurar a vida da vítima. Tudo de acordo. Para a leitura do último quesito, solicito bastante atenção. A acusada deve ser absolvida? Por favor, respondam com sim ou não. Escolhidas todas as cédulas, vamos então para a resposta do quesito. A acusada deve ser absolvida? Resposta: não. Não. Sim. Não. E não. Já sendo maioria de votos, não necessitando olhar os demais votos. O tribunal solicita um momento para o ajuste da sentença, por favor. Com a sua sentença, e gostaria de esclarecer que a sentença é elaborada a partir da decisão subjetiva do conceito de sentença, mas as considerações objetivas e fundamentadas do juiz que a preside.
certo? O processo número 024-91-0032-22/6, a natureza desse processo se dá no artigo 194 do Código Criminal de 1830, certo? Autor desse processo é o Ministério Público Estadual e a acusada é a dona Ana Rosa Vieira Ribeiro. Passo então a ler a nossa sentença. Considerando que o egrégio Conselho de Sentença, por maioria de votos, ao responder o primeiro quesito, reconheceu a ré, no período em que teve a criança sob seu domínio, infligiu castigos e maus-tratos excessivamente, causando-lhe as lesões descritas nos laudos, considerando que o egrégio Conselho de Sentença, por maioria de votos, ao responder o segundo quesito, reconheceu que essas lesões, por sua natureza e sede, deram causa à morte à vítima, considerando que o egrégio Conselho de Sentença, por maioria de votos, ao responder o terceiro quesito, reconheceu que a acusada Ana Rosa Vieira Ribeiro não agiu com as devidas diligências e compromisso, negligenciando a vida da vítima, e, por último, considerando que o Conselho de Sentença afirmou, por maioria de votos, ao responder o quarto quesito, que não absolve a vítima, isto posto, e considerando a vontade soberana do Tribunal Popular do Júri, declaro, por sentença, a procedência total da pretensão punitiva do Estado para o fim de condenar a ré Ana Rosa Vieira Ribeiro, devidamente qualificada nos autos como incurso na pena do artigo 194 do Código Criminal do Império, a pena em abstrato para o delito tipificado no artigo 194 é a de prisão com trabalho de 2 a 10 anos. A partir daqui, oriento a minha decisão reconhecendo que a acusada possuía direitos sobre a liberdade da vítima. Todavia, pelo contexto histórico mundial, que em face da sociedade culta e orientada pelo espírito iluminado das revoluções que marcam a nossa época, abomina a escravidão, sendo o Brasil um dos poucos recantos do mundo que ainda mantém esse modelo cruel e desumano, que a vida humana, mesmo na sua situação mais indigna, ainda é um dom que deve ser preservado e a sua descontinuidade, de forma não natural, investigada e punida, caso os encontrem em alguém alguma culpa. Sendo a acusada reconhecida como a responsável pelas enfermidades que afligiu a vítima e que foi sua negligência que permitiu o resultado fatídico, que as ações da ré possuem uma alta reprovabilidade social, porém a mesma não possui antecedentes criminais, realizando a soma de todos esses fatores, fixa-se a pena da ré em 5 anos de prisão com trabalho, podendo essa decisão ser recorrida. O tribunal se encerra com essa decisão e agradecemos a todos a participação. No caso real, Ana Rosa Viana Ribeiro foi julgada por homicídio, mas terminou absolvida pelo júri em fevereiro de 1777, apesar das evidências de tortura e dos testemunhos. O promotor tentou recorrer, sem sucesso. Condenar alguém como Ana Rosa era praticamente impossível na época, dada a composição elitista do júri. Mas o fato de conseguir a promotoria de São Luís levar aquela senhora de escravos a sentar-se no banco de réus do tribunal do júri, que de popular nada tinha, mas por quanto era a expressão de uma sociedade excludente e cruel, dá a medida da importância histórica do caso. O julgamento da baronesa escandalizou a sociedade do século XIX. Foi bastante discutido na imprensa da época e ficou marcada na memória maranhense. Entretanto, mesmo com a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888 e com a evolução legislativa acerca do racismo, utilizando a analogia da frase tratar desigualmente o desigual do filósofo Aristóteles, pessoas negras ainda são assoladas pelo preconceito sistêmico, tanto no âmbito sociocultural como no âmbito jurisdicional, onde se deveria obter segurança legislativa. É o que iremos abordar nos exemplos dos casos seguintes. Há pouco tempo, e o primeiro caso é o caso do João Alberto, o caso Carrefour, que aconteceu em Porto Alegre
Ele aconteceu em 19 de novembro de 2020, um dia antes do Dia da Consciência Negra, e foi um caso que chocou bastante a sociedade. Isso porque ele era um consumidor que foi ao supermercado Carrefour e teve um desentendimento com a funcionária, e essa funcionária chamou os seguranças para retirar o consumidor, João Alberto, do supermercado, e eles levaram ele até a portaria, levaram ele até a entrada do supermercado e lá bateram nele, subiram nele. 6 seguranças subiram nele, espancaram ele e o asfixiaram até a morte. As últimas palavras da sua esposa estava presente e ela relatou que ela tentou impedir, tentou que parassem de bater nele, tentou que parassem com o que estava ocorrendo, e os seguranças empurraram ela e ela disse que as últimas palavras que ela conseguiu ouvir do seu esposo foi: Milena, me socorre, que era o nome da sua esposa, Milena Borges. Ele era um jovem, né, ainda com 40 anos, negro, e o que levou à morte foi um desentendimento bobo. E o caso, quase 2 anos depois, agora em 17 de novembro de 2022, decidiram levar o caso à júri popular para decidir as acusações, se realmente vão condenar os 6 réus à prisão e condenação. O segundo caso que a gente vai falar é o caso do Miguel. É bem famoso, acho que vocês lembram, que foi o caso do menino que a mãe dele era empregada doméstica. Então, foi na época da pandemia. Então, como as creches estavam fechadas, ele tinha que ir para o trabalho junto com a mãe. E aí, ele tinha apenas 5 anos. No momento que a mãe dele desceu no prédio para buscar uma encomenda na portaria, ela deixou o filho dela com a dona da casa, né, que estava fazendo as unhas. E aí, ela desceu para buscar a encomenda. E aí, depois, ela só ficou sabendo que alguém caiu do prédio, e quando ela foi ver, era o filho dela. A patroa dela, né, tinha deixado o menino ir atrás da mãe, então ele foi usar o elevador sozinho e acabou caindo no prédio. 2 dias antes da morte dele completar 2 anos, a Sara, né, que é a patroa, ela foi condenada a 8 anos e 6 meses de prisão por abandono de incapaz, já que a mãe dela tinha deixado o menino aos cuidados dela. E aí teve como resultado a morte de Miguel. Na decisão, o juiz determinou que ela, a Sari, iniciasse o cumprimento da pena em regime fechado. Só que ela ainda pode recorrer na decisão dele para instâncias superiores e vai poder fazer em liberdade. O intuito do grupo em abordar um caso antigo, um caso numa época que a escravidão ainda era permitida, e depois trazer 2 casos, um que ainda vai ser julgado e um que já possui condenação, foi trazer ao conhecimento 2 universos diferentes, 2 mundos diferentes. A gente tem um período do Império, um período em que o escravo preto ele era visto como coisa, e a gente tem agora um mundo no qual o povo preto ele tem alcançado o seu espaço dentro da sociedade. Só que a partir do momento em que a gente traz 2 casos em mundos diferentes, mas com resultados iguais, que no caso é a morte do negro, a gente também tem 2 mundos muito iguais. Porque, apesar do avanço das lutas sociais, desde a época, no caso da baronesa, até os dias atuais, o povo preto ele ainda é alvo de crueldades. Eles ainda têm as suas vidas tiradas por uma massa branca e elitizada. De acordo com pesquisas realizadas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 76,2% das pessoas assassinadas no ano de 2020, o mesmo ano em que ocorreu o crime do Carrefour, 76,2% das pessoas assassinadas foram pessoas pretas. E
E essa mesma pesquisa, ela afirma que a probabilidade de uma pessoa preta ter a sua vida retirada da forma mais cruel possível é de 2,6 vezes maior do que uma pessoa branca ter a sua vida retirada. De uma pessoa branca ser assassinada. Então é nesse sentido que fica explícito que o racismo estrutural ainda está muito vigente na nossa sociedade. Embora algumas pessoas falam que não, que o Brasil ele não é um país racista. A gente tem diversos personagens importantes, como por exemplo o Zumbi Palmares, que foi um enorme representante, os principais representantes da luta negra contra a escravidão no Brasil colonial. E eu queria parafrasear um livro de Jamila Ribeiro, em sua obra Pequeno Manual Antirracista, que ela fala que, quando criança, fui ensinada que a população negra havia sido escrava e ponto. Como se não tivesse existido uma vida anterior nas regiões onde essas pessoas foram tiradas à força. Disseram-me que a população negra era passiva e que aceitou a escravidão sem resistência. O povo preto, ele sempre é visto como um povo pacífico. Eles apenas aceitaram. Eles aceitaram essa situação, quando na verdade não é assim. Por isso é que a gente trouxe aqui um caso da época e dois casos atuais, para mostrar que, embora sejam períodos atuais, períodos diferentes, com legislações diferentes, não há mais escravidão, não há mais, o preto visto como coisa, mas ainda assim nós temos resultados iguais, nós temos resultados parecidos, embora o povo preto ainda luta bastante. O povo preto ainda luta para ser visto como indivíduo. E toda essa fala da Letícia também é o motivo da gente ter escolhido esse caso e tratar ele na época e depois apresentar casos atuais e mostrar que esses resultados ainda acontecem, que essas ainda acontecem, pode ser resumida pela frase de que o passado e o presente estão acorrentados por elo indissolúveis. A história da antiguidade também é nossa história. E para finalizar todo esse nosso discurso, apresentando os casos, eu gostaria de destacar duas frases de um livro que eu tive o prazer de ler, chamado O Crime da Baronesa, escrito por um professor que eu tenho o prazer de aprender com ele, que é a seguinte: nossa pretensão, todavia, é demonstrar que durante os séculos, quem sempre esteve no banco dos réus foi o preconceito e a crendice, assim acalentados pelo inconsciente coletivo. E ainda outra frase, que embora tenha se livrado da condenação pelo tribunal do júri, a acusada Ana Rosa Viana Ribeiro nunca se livrará da voz pública. O julgamento popular do conceito social atribuído aos autores de crimes dolosos que ceifam a vida humana de maneira ativamente desprezível. A gente agradece pela atenção. Olha, bom dia a todos, ainda estamos pela manhã e temos tempo, eu serei breve. Eu serei breve porque quero agradar a vocês. Quando eu era um jovem, mais ou menos da idade de vocês, eu tinha como orientador espiritual o grande padre João Moana, que era um educador também, um psiquiatra. E certa vez eu fui ao gabinete dele conversar com ele. Ele era padre e médico. E quando eu cheguei no gabinete dele, tinha uma frase em latim que eu nunca esqueci. Essa frase diz assim: Esto brevis et placebis. Vou repetir. Esto brevis et placebis. Esta frase é de um poeta latino chamado Terence, e significa dizer, exatamente traduzindo para o português: sejas breve e agradarás. Como eu quero agradar a vocês, eu serei breve, eu não vou demorar. Tá? A primeira coisa que eu queria falar é que eu estou bastante emocionado, quase eu derramo lágrimas aqui, principalmente depois que eu vi o Luan
dizendo que uma das coisas que ele gostou foi de ler a parte final do livro, conclusiva aquelas frases. Muito obrigado por terem me emocionado, por terem gostado da minha obra, do meu trabalho. E eu quero dizer a vocês o seguinte: muito obrigado também pela oportunidade que eu tive de conviver com vocês esse semestre. Graças a Deus, a pandemia desapareceu momentaneamente para dar oportunidade de nós voltarmos às aulas presenciais e eu ter a oportunidade de conhecer pessoas tão especiais quanto vocês, tão inteligentes. Quisera eu poder ressuscitar alguns filósofos pré-socráticos como Pitágoras, Tales de Mileto, Anaximandro, Menandro, ou mesmo os do período socrático, como o próprio Sócrates, Platão, Aristóteles, que pode-se dizer eram misóginos, eram machistas, principalmente Platão, que era solteiro, nunca teve mulher, nunca teve mulher. Ele abominava a presença da mulher, apesar de aceitar mulheres na academia que ele próprio criou. E algumas dessas mulheres, para serem aceitas, se vestiam de homens e pareciam ser homens para poder ser aceitos. E hoje eu saio daqui dizendo logo que ficarei com muitas saudades de vocês. Por quê? Se eu não fosse magistrado e fosse advogado, hoje eu faria um convite, pelo menos, para duas mulheres maravilhosas que eu conheci aqui. Hoje, eu já convivia com essas duas mulheres, mas hoje elas se revelaram para mim. Letícia, do Matutino, e Olga do Noturno. Que maravilha, que coisa bonita ver vocês duas aqui. Que acusação maravilhosa. Que defesa brilhante, elegante. Que argumentos cada uma de vocês duas tirou. E esta é a prova de que cada vez mais nós homens devemos nos convencer de que temos que dar voz, lugar, espaço, direito a vocês mulheres, as mulheres negras. E eu sempre digo que eu também sou afrodescendente, porque meus avós eram brancos, mas minhas duas avós, a materna e a paterna, eram negras. E isso me orgulha muito. Eu, quando escrevi o livro O Crime da Baronesa, eu nunca pensei em escrever sob a perspectiva de que ela fosse culpada ou inocente, mas da perspectiva de que alguém que tem um olho clínico, de alguém que é professor, que foi advogado, que foi promotor, que hoje é magistrado, pudesse analisar. E efetivamente, ela foi absolvida daquela acusação naquele momento, ou em função de não terem sido apresentadas provas robustas contra ela, né? Ou em função da própria posição social que ela ocupava, ou em função do que a Letícia disse aqui, que o próprio Conselho de Sentença, o corpo de jurados, na época, eram proprietários, certamente, de escravos, e poderiam ter feito aquela decisão com base na própria proteção que eles precisavam ter naquele momento. Mas eu também queria parabenizar o Luan, que também deu
aqui uma demonstração que já está preparado também, como a Letícia e a Olga estão preparadas. Foi brilhante a oratória de vocês, a retórica, a eloquência. E vejam como Sócrates era egoísta, porque ele aprendeu tudo sobre retórica, eloquência, sobre eros, sobre o amor com uma mulher. Com uma mulher que na época era rejeitada pelos homens na antiga Grécia. Então, certamente, se ele visse a atuação de vocês, da Henriette também, saiu muito bem na sua defesa, ele mudaria a opinião. De modo que eu dou a minha missão como cumprida aqui, hoje, orgulhoso, posso dizer que estou orgulhoso de todos vocês, de todas vocês, e dizer que estarei à disposição, porque eu sei que por mais que vocês se sintam preparados para a vida profissional, e aqui, neste último júri simulado, como eu falei, alunos e alunas se revelaram para o exercício profissional. Daqui, eu, com o olho clínico que eu tenho, já verifico que tem pessoas que estão praticamente prontas para exercer a profissão de advogados, de promotor de justiça, de juízes lá fora. É isto que nós aqui da Universidade Federal do Maranhão queremos de vocês, que vocês aproveitem bem o que nós professores podemos fazer para acrescentar ao conhecimento. Porque aquele que passa aqui na Terra, já dizia o padre Antônio Vieira, ele sabe alguma coisa e que não transmite seus conhecimentos, não compartilha com outra pessoa, é um egoísta, não deveria ter passado pela Terra. Desculpem por ter, com esta idade, já um homem maduro, ter derramado algumas lágrimas aqui, na presença de vocês, que eu considero filhos e filhas, mas foi a emoção do momento. Eu não me contive, eu não pude me conter. E certa vez, num júri, viu Letícia, Olga, Luana, Henriette, um grande advogado de defesa fazendo júri, ele foi tão eloquente, a oratória dele foi tão emocionante, que o réu começou a chorar, derramou várias lágrimas. E o promotor de justiça, nessa hora, aproveitou a oportunidade para se levantar e, de uma parte, dizer que a prova de que aquele réu era culpado, que ele era o autor do delito, é porque ele estava chorando, ele estava com remorso. E o advogado de defesa brilhantemente disse: lamento que o nobre promotor de justiça nunca tenha lido a Bíblia, porque este réu é um pobre mortal, é um homem. Mas lá na Bíblia está dizendo que os próprios deuses choram. Há 3 passagens em que Jesus chorou, está lá na Bíblia. Uma delas foi quando ele entrou triunfalmente em Belém. A segunda foi quando ele subiu para um monte para jejuar e, de joelhos, falando com Deus, seu pai, disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele chorou naquele momento. E a terceira vez que Jesus, que era Deus, chorou, foi quando ele estava crucificado entre 2 ladrões e disse: Pai, por que me abandonaste? Então, quando vocês verem alguém chorando, ou é de emoção, ou de alguma outra razão, menos porque tem culpa. Eu aqui me sinto totalmente confortável para dizer
Obrigado, e que Deus possa nos dar a oportunidade de eu encontrar vocês no futuro, brilhando aí nas salas de audiências, nos plenários do Tribunal do Júri, no exercício de alguma das carreiras jurídicas, como advogado, promotor, defensor, assessor, analista, não é? Que Deus possa nos conceder essa oportunidade de eu reencontrar vocês no futuro. Brilhante. Muito obrigado, um abraço a todos.